E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no mundo das doenças, mas não aquelas que todo mundo já conhece, tipo gripe ou dor de cabeça, não. Vamos falar das doenças exóticas, aquelas que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que são de deixar qualquer um de cabelo em pé. Se você é do tipo curioso, que nem eu, e adora um bom mistério médico, tipo aqueles programas de investigação que te prendem no sofá, então se prepare, porque esse vídeo é pra você. Mas já vou avisando, algumas dessas doenças são tão bizarras, mas tão bizarras, que vão te fazer questionar. Sério que isso existe? Já aproveita para deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas investigações médicas. Imagina só, você começa a sentir uma coceira infernal, daquelas que você não tem paz. Parece que tem formiga correndo debaixo da pele o tempo todo. É uma sensação que não te deixa em paz, te perseguindo dia e noite. Você coça, 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 e quando vai ver, saem fibras estranhas, tipo fios coloridos, de dentro das feridas. Essas fibras parecem algo saído de um filme de ficção científica. É de arrepiar, né? E não para por aí. A sensação de horror só aumenta. Os pacientes também reclamam de um cansaço que não vai embora nunca, problemas de memória, dores nas juntas. É como se o corpo estivesse sempre exausto, sem energia para nada. Parece até que o corpo está travando uma batalha contra um inimigo invisível, sabe? Mas o mais assustador é que a causa da doença de Morgellons ainda é um mistério. Ninguém sabe ao certo o que causa essa doença bizarra. Alguns médicos acham que é psicológico, tipo um delírio. Eles acreditam que a mente está criando esses sintomas. Outros juram de pé junto que a causa é física, talvez uma infecção ou alergia. Com essa falta de consenso e sintomas tão sinistros, a doença de Morgellons é um enigma da medicina que deixa qualquer um de queixo caído. É um verdadeiro quebra-cabeça para os especialistas. E se eu te falar que existe uma condição que faz você se sentir dentro do filme Alice no País das Maravilhas? Imagine viver em um mundo onde a realidade se distorce de maneiras inimagináveis. Mas calma, não é o filme em si, mas as distorções visuais. Essas distorções podem ser tão intensas que você começa a questionar o que é real e o que não é. Essa condição neurológica rara, a síndrome de Alice no País das Maravilhas, bagunça a sua percepção, fazendo você enxergar coisas maiores ou menores do que realmente são. Objetos comuns podem parecer gigantes ou minúsculos. É como se você olhasse para a sua mão e de repente ela virasse uma garra gigante. Imagine o susto de ver sua própria mão se transformar dessa maneira. Ou então, você se sente encolhendo, pequenininho como um grão de feijão. A sensação de encolhimento pode ser extremamente desorientadora. E as distorções não param por aí, não. Elas podem continuar mudando e se transformando, criando um ambiente visualmente caótico. A síndrome de Alice também pode causar alucinações auditivas e até mexer com a sua noção de tempo. Sons estranhos e a sensação de que o tempo está derretendo podem ser parte dessa experiência. Mas, antes que você entre em pânico, a boa notícia é que na maioria dos casos, a síndrome de Alice no País das Maravilhas é passageira e some com o tempo. A maioria das pessoas se recupera completamente. Ufa! Que alívio saber que essa condição geralmente não dura para sempre. E se eu te contar sobre uma doença que transforma o ato de comer em uma roleta russa? Pois é, essa é a doença de Kuru, que aterrorizou tribos da Nova Guiné. Imagine a cena. Para honrar seus mortos, algumas tribos praticavam o canibalismo ritualístico, consumindo o cérebro e outros órgãos dos falecidos. Acontece que, junto com a carne humana, vinha de brinde um agente infeccioso mortal, os prions. Os prions são como proteínas do mal, que se acumulam no cérebro e causam danos irreversíveis. É como se o seu próprio corpo se voltasse contra você. A partir da década de 1950, com a proibição do canibalismo e a luta incansável de médicos e cientistas, a doença de Kuru foi controlada. Mas a história dessa doença serve como um alerta assustador de como práticas culturais podem ter consequências devastadoras para a saúde. Já pensou olhar para a sua mão e ter a sensação de que ela não te obedece? Como se ela tivesse vontade própria e fizesse o que bem entendesse. Parece coisa de filme de terror, né?
Mas essa é a realidade de quem sofre da síndrome da mão alheia, uma condição neurológica raríssima que faz com que a mão da pessoa se mova involuntariamente. É como se uma força externa controlasse seus movimentos. A pessoa sabe o que está acontecendo, mas não consegue controlar a própria mão. Imagina a mão abotoando a camisa enquanto a outra tenta desesperadamente desabotoar. A síndrome da mão alheia geralmente está ligada a danos cerebrais, tipo derrames, tumores ou cirurgias. E apesar de não ter cura, existem tratamentos que ajudam a controlar esses movimentos rebeldes, como fisioterapia ocupacional e medicamentos. Na África subsaariana, uma mosca pequena e aparentemente inofensiva carrega consigo um perigo silencioso e mortal: a doença do sono. A mosca tsetse, ao picar uma pessoa, transmite um parasita chamado Trypanosoma brucei, que entra na corrente sanguínea e causa um estrago no corpo. No começo, a doença se parece com uma gripe chata, com febre, dor de cabeça, moleza e coceira. Mas, com o tempo, o parasita invade o sistema nervoso central, causando confusão mental, mudanças de humor, convulsões, paralisia e, em casos mais graves, a morte. Por isso, o diagnóstico precoce e o tratamento com medicamentos específicos são essenciais para evitar complicações e salvar vidas. Já imaginou a sensação de estar morto por dentro, mas continuar vivendo? Essa é a terrível realidade de quem sofre da síndrome de Cotard, uma condição psiquiátrica rara e extremamente perturbadora. As pessoas com síndrome de Cotard acreditam piamente que estão mortas, que seus órgãos pararam de funcionar, que seu corpo está em decomposição. É como se elas estivessem presas em um pesadelo. Algumas até negam a própria existência, dizendo que não tem nome, idade ou passado. Essa crença delirante causa um sofrimento psicológico enorme. As causas da síndrome de Cotard ainda são um mistério, mas acredita-se que estejam relacionadas a outras condições psiquiátricas, como depressão grave, esquizofrenia e transtorno bipolar. O tratamento geralmente envolve uma combinação de medicamentos antipsicóticos e terapia, para ajudar o paciente a lidar com essa condição. Aqui nas Américas, um inseto pequeno e discreto pode ser o responsável por uma doença silenciosa e devastadora: a doença de Chagas. Transmitida pelo barbeiro, um inseto que se alimenta de sangue, a doença é causada pelo parasita Trypanosoma cruzi, que invade o corpo humano. O barbeiro, após se alimentar do sangue de um animal ou pessoa infectada, libera suas fezes contaminadas com o parasita próximo à picada, criando um ciclo de infecção. Ao coçar o local, a pessoa, sem saber, facilita a entrada do Trypanosoma cruzi em seu organismo, permitindo que o parasita se espalhe. A doença de Chagas pode se manifestar em duas fases: aguda e crônica. Na fase aguda, os sintomas são leves ou inexistentes, o que torna a doença ainda mais perigosa, pois passa despercebida. Já na fase crônica, que pode demorar décadas para se manifestar, a doença pode causar danos irreversíveis ao coração, sistema digestivo e sistema nervoso, comprometendo seriamente a saúde. Por isso, a conscientização sobre a doença, suas formas de transmissão e prevenção, é fundamental para o seu controle e erradicação, protegendo futuras gerações. Você consegue imaginar ter vontade de comer terra, gelo, sabão ou tinta? Pois é, essa compulsão bizarra é a realidade de quem sofre da síndrome de Pica. A síndrome de Pica pode afetar pessoas de todas as idades, mas é mais comum em crianças e gestantes. A ingestão de substâncias não alimentares pode trazer sérios riscos à saúde, como problemas digestivos, intoxicações, infecções parasitárias e até mesmo obstrução intestinal. Em casos mais graves, a síndrome de Pica pode levar à morte. O tratamento da síndrome de Pica envolve uma abordagem multidisciplinar, com acompanhamento médico, nutricional e psicológico para entender as causas dessa compulsão e ajudar o paciente a ter uma relação mais saudável com a comida.
E aí, pessoal? Vocês já conheciam alguma dessas doenças? Qual delas te deixou de cabelo em pé? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos interessantes sobre o mundo da medicina e da saúde. Até a próxima!